Saudações aos participantes do Congresso Pan-Americano de Cirurgia Vascular e Endovascular de 2020. Me chamo Júlio Diniz Amorim, sou cirurgião vascular atuante no Rio de Janeiro e gostaria de agradecer ao convite feito pela comissão organizadora do evento. Nesse momento, compartilharei minha tela para que possamos dar início à apresentação. Espuma densa para úlceras venosas. Apesar dos estudos epidemiológicos serem escassos no Brasil, nós sabemos que a doença venosa é a principal responsável, é a principal causa de feridas crônicas em nosso meio e, com certeza, em todo o mundo. O tratamento envolve diversas ações, entre elas a terapia compressiva, que é indispensável, as medidas posturais e comportamentais, a seleção de um curativo e, obviamente, o motivo dessa apresentação, o tratamento da doença de base com espuma densa ecoguiada. Reparem essas imagens, elas falam por si só. Pacientes com varizes importantes, insuficiência do sistema venoso superficial, gerando feridas venosas clássicas. Obviamente, não é o curativo que eu vou escolher para colocar nessa ferida que vai resolver o problema desse paciente, e sim o tratamento dessa doença responsável pela formação da lesão. Então, no momento que eu faço o diagnóstico da doença venosa, eu inicio a terapia compressiva para praticamente todos os pacientes, salvo pouquíssimas exceções. A terapia compressiva é, sem dúvida, nível 1A de evidência. Ela é capaz de cicatrizar, para vocês terem uma ideia, 70% das úlceras venosas isoladamente, ou seja, apenas utilizando a sua técnica, a técnica da terapia compressiva, sem nenhuma outra abordagem. Então, quando eu tenho uma resposta muito positiva à compressão, eu considero, inclusive, a sua manutenção como estratégia isolada. Porém, se eu documento que esse paciente tem uma insuficiência venosa importante, especialmente no território das safenas e colaterais calibrosas ao redor da ferida, incluindo perfurantes, eu considero sim esses pacientes candidatos à espuma. Os artigos muito recentes, esse aqui de 2018 e esse de 2020, mostraram que a espuma é capaz de acelerar o processo cicatricial e principalmente diminuir as recidivas, ou seja, documentaram o sucesso no tratamento com espuma densa ecoguiada. Para dar sequência ao tratamento, sem dúvida agora nós fazemos um planejamento através do Echocolor Doppler, com o qual eu consigo mapear as veias principais que serão alvo do tratamento com espuma. E algumas considerações importantes. As vantagens são inúmeras e eu diria que a principal delas é por se tratar de um membro hostil, um membro com dermatofibrose, muitas vezes inflamado, com edema importante, ou seja, uma situação cuja abordagem cirúrgica convencional ela nem sempre é capaz de oferecer o melhor resultado. A espuma não, ela tem uma capacidade muito interessante de tratar especialmente as veias adjacentes à ferida e com certeza também as veias proximais insuficientes. Além disso, dispensa internação hospitalar, dispensa equipe anestésica, a custo-efetividade é muito interessante, o paciente é capaz de retornar às suas atividades no mesmo dia e sem contar que se você tem o paciente na mão, você pode fazer abordagens sequenciais, sempre respeitando o limite de volume permitido. 5 pontos fundamentais sobre o tratamento com espuma. O primeiro deles, como eu disse, siga os guidelines. Existem pessoas no mundo inteiro produzindo consentimento, acertando, errando, formando conhecimento para nós. Então, vamos ouvir o que está documentado na literatura. Segundo, não ignore a terapia compressiva. Ela vai em paralelo com o tratamento através da espuma. Repare essa ferida, uma ferida inclusive cavitária, justamente pela camada de edema que temos ali. Então reparem, se eu não tratar esse edema, se eu não diminuir essa quantidade de líquido nesse território que a ferida está inserida,
eu não consigo sair do lugar, independente de eu tratar com sucesso essas veias doentes. Então repare, eu só consegui essa cicatrização no momento em que eu combati o edema com a terapia compressiva e ao mesmo tempo tratei a doença de base. A bota de Unna é o meu tratamento de eleição para esses pacientes, é uma técnica excelente, especialmente por essa questão que eu vou falar para vocês. Ela é muito interessante, inclusive para compor a técnica de uma compressão excêntrica. Falarei sobre isso daqui a alguns segundos. A compressão excêntrica é fundamental. A gente sabe que a compressão elástica ela é muito eficiente nas veias profundas, mas as veias superficiais dificilmente são comprimidas com qualidade. Então reparem, eu só consegui diminuir o diâmetro dessa veia no momento em que eu coloquei um anteparo entre a terapia compressiva e a minha pele. Reparem aqui que aí sim a veia colabou. Olha aqui uma técnica muito utilizada, digamos assim, um conjunto de algodão no trajeto da safena interna e por cima uma compressão elástica eficiente. Quarto ponto, considere a bota de Unna na execução dessa compressão excêntrica. É algo que eu tenho feito com muita frequência e com excelentes resultados. Reparem, eu não só consigo fazer uma compressão eficiente no território tratado, como ao mesmo tempo eu utilizo um dos curativos mais eficientes para cicatrizar uma úlcera venosa, que é a bota de Unna. Então reparem a interação aqui da bota de Unna com a lesão e ao mesmo tempo a compressão excêntrica aqui em cima. Essa paciente evoluiu muito bem para a cicatrização. Reparem aqui como ela chegou e o resultado do tratamento. Apenas um último desenho esquemático para reforçar isso que eu disse. Quando utilizamos a compressão elástica isoladamente, eu não consigo comprimir essa veia superficial. No momento em que eu coloco um anteparo, aí sim essa veia diminui de tamanho. Já está provado que essa compressão excêntrica diminui o processo inflamatório, diminui a necessidade de drenagens futuras de escleros, diminui a ocorrência de dor e desconforto na perna tratada. Então, sem dúvida, é uma boa prática. Reparem aqui um caso também interessante em que eu tratei a safena proximal do paciente com espuma densa e imediatamente depois coloquei uma compressão nesse território através de ataduras elásticas e ao mesmo tempo utilizei a bota de Unna no território infrapatelar, até porque uma ferida no território perimaliolar existia. Considere uma abordagem sequencial. No momento que você tem o teu paciente na mão, você está tratando a ferida dele, você pode perfeitamente ir aos poucos. Comece sempre pelas veias proximais, ou seja, fechar a porta da insuficiência venosa. E na sequência, você vai para as colaterais adjacentes à úlcera. Reparem aqui alguns resultados para a gente finalizar. Um paciente com insuficiência de safena, colaterais calibrosas na perna e uma úlcera que foi adequadamente cicatrizada. Mais uma imagem impressionante de um excelente resultado com espuma. Esse caso que eu já apresentei previamente. Mais uma lesão impressionante, um edema grosseiro. E olhem aqui o resultado do tratamento com espuma densa e terapia compressiva. Então, as conclusões, primeiramente, reforçando, não abandone a terapia compressiva, nível 1A de evidência, padrão ouro no tratamento. E segundo, sem dúvida, a espuma densa ecoguiada é um excelente tratamento para esses pacientes, no sentido de acelerar a cicatrização e diminuir as recidivas. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e excelente congresso.